Então vamos lá. Abivan tá aí? Presente. Fernando Ferreira? Presente. Gabriel Pereira? Presente. Gilberto? Presente. Grace Kelly? Grace tá aí? Zé Adilson? Presente. Karina? Presente. E Nicolas. Karina, você tem que ver para mim que turma que você está de teoria 1. Você está aparecendo na acompanhamento e está aparecendo aqui. Está aparecendo Tá nas bom, vou duas. ver. Oi? Tá, eu vou ver então. Vou Vê mandar que mensagem. confusão que é essa. Nem sei se ele, como é que acontece isso. Olha, vê, conversa lá com a Jaqueline. Tá ok? Está aparecendo nas duas. Então vamos gravar aqui. Vou abrir o quadro aqui. Só um instante. Gravou. Então vamos para o nosso velho conhecido pórtico de 2 barras. Com apoio de segundo gênero numa extremidade. E apoio de terceiro gênero, ou engaste, na outra extremidade. Ok? Vamos dar dimensões para ele. Então, essa dimensão horizontal aqui com 5 metros. Vou botar isso aqui 4 metros. Vamos colocar um carregamento distribuído. Opa. Uma direção. Colocar um carregamento distribuído na outra direção. Vamos botar 400. 400 não. Vamos botar 40 kN por metro. E nesse aqui vamos botar 50 kN por metro. E no meio aqui, vamos colocar uma carga concentrada, distante, vamos até botar aqui embaixo, né? Fica mais fácil para a gente. A gente coloca aqui 2,5 metros para um lado, 2,5 metros para o outro lado. E
E vamos botar uma carga aqui de 50 quilonewtons. E vamos fazer a mesma coisa do lado de cá. Uma carga de 40 quilonewtons. Também vamos botar aqui no meio do vão. A gente apaga esse 4 aqui. E coloca 2 metros. 2 metros. Vamos botar o nome A, B e C. O mesmo procedimento, GH igual a quanto? 2. 2. Então tem que romper 2 vínculos. Para romper 2 vínculos, vou botar uma rótula em B. Oh, difícil. Uma rótula em B e vou colocar uma rótula no ponto A. Fazendo isso, eu obtenho o E0. Ok, vamos lá copiar o E0 para a gente... Nós vamos usar a tabela, né? A partir de agora, eu vou ter que romper 2 vínculos. Lembrando que a gente já tinha falado que para usar a tabela, tem que ter um carregamento por barra. Se a barra tiver mais de um carregamento, se alguma barra tiver mais de um carregamento, eu tenho que dividir os E0s. Então vamos dividir os E0s aqui. Vou ter o E0 vou ter o E0 das cargas distribuídas. E vamos já aproveitar aqui e tirar o engaste e colocar um apoio de segundo gênero, né? Porque eu rompi o vínculo. Lembrando que aqui tem uma rótula aqui em cima. Caramba! Tem hora que dá certo, tem hora que não dá. Vamos colocar a rótula. Então tem a rótula aqui em cima. Esse vai ser o E0 das cargas distribuídas. E aqui do lado eu vou botar o E0 das cargas concentradas. Então as cargas distribuídas. Essa aqui de cima é 40 e a do lado é 50. 40 e aqui do lado 50. E aí os vãos são 5 e 4. 5 metros, 4 metros. Ficou até desproporcional. Mas, enfim, aqui vai ter uma carga de 50 concentrada no meio do vão. E aqui vai ter uma carga de
40 concentrada no meio do vão. Então, nós temos que achar as reações. Esse aqui vai ser o E0, 1. Esse aqui é o E0, 2. Pergunta, por que eu estou fazendo 2 E0s? Porque tem cargas diferentes, o concentrado e distribuído. Tem duas cargas na mesma barra, né? Isso acontece, então tem que fazer 2 E0s. Só lembrando, aqui é 4 metros. Esse aqui de cima é 5 metros. Muito bem, reações de apoio aqui. R1, R1, R2, eu já vou botar R3 e R4 no sentido que elas ficam mesmo. Então, R1 e R2 vai ser 40 vezes 5, 200, vai dar 100, né? Isso. 100 aqui. E o outro vai ser Mesma 50 coisa. vezes 4, 200, vai dar 100 também, certo? Certo. Achar a reação de apoio já é uma coisa que a gente superou tem algum tempo, né? Então, não vamos entrar nessa discussão. Mas, para achar a reação de apoio, eu uso que modelo mesmo? O de se manter os momentos no corpo rígido. Equilíbrio de corpos rígidos. Equilíbrio de corpo rígido. Ok. Deu quase, hein, Grace? É. Uma mistura. Então, usando esse modelo aqui, eu chego nessa reação aqui. Quanto vai ser essa reação? Essas duas reações que eu estou indicando aqui no póstico das cargas concentradas. 25 cada uma. 25 e 25. Usando o modelo de equilíbrio de corpo rígido, eu também chego que essa reação é 20. E essa outra reação é 20 também. Ok? Ok. Eu já posso também achar o diagrama de momento fletor nos dois casos. Eu sei que é 0 e 0 nas extremidades, por causa das rótulas. Por causa das cargas distribuídas, eu sei que é uma parábola. Eu só preciso saber os valores máximos dessa parábola. Qual o valor máximo dessa parábola e qual o valor máximo dessa outra. Aqui também, eu sei que é 0 e 0 nas extremidades. Paciência que eu não tenho. Eu sei que é 0 e 0 nas extremidades. E onde tem a carga concentrada, vai dar a ponta de um triângulo. Aqui também. Diagrama de momento fletor de estrutura isostática também é uma coisa que nós já vimos, não vamos entrar em detalhes aqui. Então, se esse valor aqui é 20 vezes 2, vai dar 40. E o outro vai ser 25 vezes 2,5. 25 vezes 2,5 vai dar 62,5. E o valor desses momentos aqui? 100 vezes 2, né? 100 vezes 2 menos 50 vezes 2 vezes 1. 100? 100, né? Isso. Esse aqui vai ser 100 vezes 2,5, 250, menos 40 vezes 100 vezes 2,5, menos 40 vezes 2,5 vezes 1,25. 125.
Isso. Então, eu já tenho o E01 e o E02. Eu rompi 2 vínculos, né? Uhum. Então, vamos pegar o E1. O E1, vou chamar esse aqui de baixo, de 1. As reações de apoio aqui, nós já fizemos isso aqui algumas vezes. Então, isso aqui vai dar... Quanto que dá essa aqui? Um quinto? Um É 5 quinto. metros? É 5 metros essa barra? A barra vertical, tá aqui, ó. 5. 5 é horizontal. Ah, então é 4. Então, vai ser 1/4, né? Isso. Esse aqui é 1/4. Ô, Marcos, eu sei que não é hora, não, mas se fosse possível, eu gostaria de rever essa parte dessa reação de apoio do esporte, porque eu sofri demais com essa história. Agora, se não der, não tem importância não. Qual o pórtico? Do E1? Do E1. Então, vamos lá, né? Isso aqui é a estrutura isostática, né? Aí vai ter R1. Vamos fazer do zero. R1. Pô, mas por que você não fica reto, hein? Caramba. R2. R1. R3 e R4. Até aqui tudo bem? Não, até então tá ok. Aí eu vou começar pela rótula. Tem rótula, eu começo pela rótula. A rótula divide a estrutura e eu vou usar o lado BC, porque só vai ter R2 de incógnita. Certo? Certo. Certo mesmo? Não, até aí tá certo. R2 é igual a 0, certo? Por quê? Não tem nenhuma força na Só vertical. tem ela provocando o momento. Só tem ela provocando o momento. E o momento tem que ser 0, então ela é 0. Né? R2 vezes 4, ou vezes 5, R2 vezes 5 é igual a 0. 5 não é 0, então R2 tem que ser 0. Então esse é o lado mais vantajoso. Bom, se R2 é 0, se R2 é 0, quanto que vale R1? Se R2 é 0, quanto que vale R1? Vale 0 também. Vale 0. Por quê? Porque ele não gera momento. Não. No ponto B. Não. Porque tem que estar em equilíbrio. Porque o somatório das forças na direção Y é igual a 0. Se a força R2 é 0, R1 tem que ser 0 também. Só tem as duas forças na direção Y. Ué. Então é 0. Até aqui tudo bem? Sim. Fernando? Não, eu estudei bastante isso. Estou querendo confirmar alguns estudos mesmo. Até agora tá certo. Tá. Sobrou somatório dos momentos em A. Aqui é A. Então, qual que é o somatório dos momentos em A? Lembrando que o sentido positivo é esse. Então, o somatório dos momentos em A vai ser menos R4
vezes essa distância aqui é 4, menos R4 vezes 4, mais 1, que é o momento aqui, 1, é igual a 0. Significa que R4 é igual a 1 quarto. Ok? Fernando? Tá, eu já te perguntei isso na outra aula, mas eu queria entender de uma vez por todas. Eu não consegui entender por que esse momento de mais 1, ele é positivo lá no ar. É por causa da convenção? Não tem nada a ver com ele estar comprimindo ou... Não, isso aqui é reação de apoio, né? Reação, carga concentrada. Não é momento fletor aqui. Comprimindo é momento fletor. Eu estou fazendo somatório de um momento igual a 0. Eu não estou calculando o momento fletor. Isso aqui é um momento estático. Eu não estou calculando. Ele é positivo, mas se eu botar as fibras aqui, ele vai provocar um momento fletor negativo, porque ele está comprimindo as fibras, certo? O 1 é positivo, o momento fletor que ele causa é negativo. São duas convenções diferentes. Entendeu ou não? Não, você já me explicou isso antes, eu estou com dificuldade danada de entender, mas até agora, sim, hoje eu vou entender. Não é momento fletor que eu estou calculando agora. Certo? Eu estou calculando as reações de apoio. Na hora que eu estou calculando uma reação de apoio, não tem nada, não tem momento fletor. Momento fletor é só depois que eu calculo as reações de apoio. Só depois que eu calculo. Eu não terminei de calcular. Enquanto eu não terminar de calcular reação de apoio, não se fala em momento fletor. Certo? Primeiro, reação de apoio. Enquanto eu não terminar a reação de apoio, não se fala em momento fletor. Enquanto eu não falar em momento fletor, a convenção positiva dos momentos é essa. Ficou melhor assim? Então ficou, mas eu queria estender isso, porque eu quero entender isso de uma vez. Vamos supor, só queria entender uma vez por todas. Esse momento de 1, se estivesse lá no R4, eu sei que o exercício não é esse, e eu estivesse olhando aquele momento lá, essa convenção continuaria sendo assim, com um anti-horário positivo? Continua sendo assim, esse é o positivo. Se tivesse um momento em R4 desse jeito aqui, ele ia ser o quê? Negativo. Exato. Tivesse um momento aqui na rótula desse jeito, ele ia ser o quê? Positivo. E assim? Negativo. Isso. Desse jeito. Ok? Até agora tá ok. Então, eu cheguei que R4 é igual a 1 quarto. Se R4 é igual a 1 quarto, quanto que é R3? Ele é menos 1 quarto. Menos 1 quarto. Por quê? É o equilíbrio do corpo rígido. Não tem outra Porque o força. somatório das forças na direção X é 0. Certo? Isso aqui é equilíbrio de corpo rígido. O somatório das forças na direção X é 0. Se R4 é 1 quarto, R3 tem que ser menos 1 quarto, senão não dá equilíbrio. Agora que eu já sei de tudo isso, vamos colocar os valores aqui das reações de apoio. R4 deu 1 quarto, positivo, e R3 menos 1 quarto. Vou só apagar aqui. Então, vou botar aqui os valores. Esse aqui
quarto positivo. E lá embaixo, no R3, um quarto negativo. Um quarto. E o diagrama de momento fletor? Agora sim, terminou a reação de apoio? Terminou a reação de apoio. Vamos falar diagrama de momento fletor. Para falar diagrama de momento fletor, eu tenho que ter fibras. Agora as fibras entraram no jogo. Esse momento de 1 aqui, ele comprime as fibras. Esse momento de 1, ele comprime as fibras. Então, vai gerar um momento fletor negativo, menos 1. Não tem carga distribuída e na rótula eu sei que o momento é 0. Então, vai dar esse triângulo aqui, menos 1. Na rótula é 0. No apoio, que é rotulado, também é 0. Então, não vai dar nada, vai dar 0. Ficou esse triângulo aqui no E1. Tudo bem? Sim, tá tudo ok. Vamos ver o E2. O E2. No E2, eu vou colocar a carga de 1 aqui na volta da rótula. 1 e 1. Vou colocar. E aí vamos para as reações de apoio. A rótula divide a estrutura em 2. Aqui eu tenho as reações. R1, R2 e aqui eu tenho R3, R4. No caso aqui, nenhum lado é vantajoso. Eu posso escolher de novo o lado BC. Aí você vai fazer aqui, ó, BC. Quanto que dá R2, Fernando? Quanto que dá R2? Essa distância aqui é... Vamos pegar a distância, sempre esqueço. 4 metros. E essa aqui de cima é 5 metros. Deixa eu ver se eu entendi. R2 tem que ser uma força que causa um momento de mais 1 em B. Não. Menos 1 em B. R2 causa momento em B. Eu sei o seguinte, o que eu sei é que o somatório dos momentos em B é igual a quanto? 0. Por quê? A gente está usando o equilíbrio de corpo rígido para fazer isso. Não. O somatório dos momentos em B é 0. Por quê? Então a rótula lá. Isso, porque é uma rótula. O somatório dos momentos em B é 0, porque é uma rótula. Então, eu sei que o somatório dos momentos em B é 0. Sabendo disso, eu vou calcular os momentos em B. A rótula divide a estrutura em 2 pedaços. Eu posso olhar ou o lado AB ou o lado BC. Aqui, tanto faz. Não tem nenhuma vantagem um lado ou outro. Olhando para o lado BC, eu vou calcular quem provoca momento em B. R4 provoca momento em B? Não. Não. R2 provoca? Provoca. De quanto? De 5 vezes. Tá. 5 vezes o quê? R2. Positivo ou negativo? Para cima. Para cima, não. Assim, Desculpa. É negativo. É positivo. Desculpa. positivo. 5R2. 1 provoca momento em B? Esse 1 aqui, ó. Provoca. Ele. De quanto? De mais 1. De mais 1. Pronto. Somei todos os momentos em B. Não somei? 5R2 mais 1? Quanto que tem que dar essa soma aqui? 0. Para essa soma dar 0, R2 tem que ser quanto?
Menos 1/5. Menos 1/5, ok. Se R2 é menos 1/5, se R2 é menos 1/5, quanto que dá R1? 1/5. 1/5 positivo. Então, vamos colocar aqui, ó. R2, você acabou de descobrir que é menos 1/5. Então, coloca aqui. 1/5 para baixo. E eu descobri que R1 é 1/5 para cima. Então, vou colocar aqui, ó. R1, 1/5 para cima. Um quinto. Eu já descobri, usando a equação da rótula, o somatório na direção x, eu descobri R1 e R2. Agora tem mais duas reações para descobrir. Eu vou usar o somatório dos momentos em A. Ou em C, tanto faz. Só não posso usar na rótula, porque na rótula eu só uso uma vez. Usei a rótula, acabou. Né? Usei a rótula uma vez, acabou. Então, fiquei aqui com R4 e R3. Eu vou fazer o somatório dos momentos em A. Vou colocar aqui do lado. Somatório dos momentos em A. Aí vai entrar a estrutura toda. R4 gera momento em A? Vamos lá, Fernando. Você foi eleito agora. Então, eu tenho R4 gera momento em A? Mas não gera porque tem uma rótula no meio. Não, cara. Estou calculando momento em A. O que tem a ver a rótula? Nicolas, você sabe responder essa? Se R4 causa momento em A, professor? Sim. Causa. De quanto? Vai ser a distância da barra BC vezes a R4. Não, Então dá pera. quanto? Esse momento de R4 em A é positivo ou negativo? Ele é É positivo. negativo. Não, é negativo, negativo isso. Em relação a Negativo. ele é negativo. Então, menos Um quinto. 4R4. Certo? Certo. Menos 4R4. Esse momento de 1/5 aqui provoca momento em A? Provoca. De quanto? Deixa eu ver. 5 vezes 1/5 vai ser menos 1. Menos 5 vezes 1/5. Isso. Mais 1 e menos 1 eu não vou botar porque os dois se anulam, certo? Uhum. E a soma disso tudo tem que dar Zero. 0. Então, R4 dá quanto? Menos 1/4. Menos 1/4. R4 deu menos 1/4. Se R4 deu menos 1/4, quanto que tem que dar R3? Mais 1/4. 1/4. Ok. Então, aqui, ó.
R3 eu descobri que tem que dar 1/4 positivo. E o R4 eu descobri que tem que ser 1/4 negativo. E aí eu achei as 4 reações de apoio que eram incógnitas e agora não são mais incógnitas. Primeiro eu usei somatório do momento da rótula, depois eu usei somatório das forças em Y, depois eu usei somatório do momento no ponto A, e por último eu usei somatório das forças na direção X. Usei todas as 4 equações que eu tinha à minha disposição para achar as 4 reações de apoio. Ok? Agora eu preciso do diagrama de momento fletor. Diagrama de momento fletor. Bom, eu sei o seguinte, nos apoios vai ser 0, né? Não tem carga distribuída. Na rótula, esse momento vai estar... Aí, como acabou a reação de apoio, vai entrar momento fletor, então eu coloco as fibras. Então, eu coloco as fibras. Bom, os dois momentos de vão estar comprimindo as fibras, numa barra e na outra. Então, aqui vai ser -1. -1 e -1. Achei os diagramas. Então, Fernando, você tem que dar uma revisada aí em isostática, principalmente quando tem rótula. Tá certo? Não, revisar não, eu tenho que aprender. Revisar quando você sabe alguma coisa. Aí eu só passei vergonha na prova. Não sei. Eu vi agora que você não está sabendo interpretar o que a rótula faz na estrutura. Eu tenho que estudar. Mas eu já... Então, vamos Eu recomendo aula particular. Você tem que entender como... pela pergunta que você me fez hoje, agora eu entendi a situação, o diagnóstico seu. Você não está entendendo o que a rótula faz na estrutura. Não, na verdade, é porque eu te alertei isso. Assim, além de tudo que está acontecendo, eu nunca tinha estudado rótula e pórtico antes da disciplina do senhor. Não, nunca. E seus colegas, se alguém estiver mentindo, o colega pode me alertar aí. Porque antes da disciplina do senhor, eu nunca tinha visto Isso é verdade, professor. nenhum pórtico. Essa aqui também é a dificuldade. Eu entendi o método das forças, eu entendi o método virtual. Agora, pórtico e rótula eu não entendi. Esse é o primeiro contato nosso, realmente, confirmo. Sim. Gente, isso aconteceu. Não era para ter acontecido. Eu acho que é uma questão da gente conversar com o Marlos. Mas, uma vez que aconteceu, não tem que resolver. Porque não pode você se formar em engenharia civil sem saber resolver um pórtico. Isso aí não pode. Marcos, eu não tinha entendido até a prova. Eu vou ser sincero contigo. Agora eu entendi, eu estou correndo atrás. Eu estou estudando. Eu não tô estudando. Você não entendeu até agora. Na aula de hoje você ainda não entendeu como é que faz isso aqui, não. Eu não entendi. Apesar de ter entendido a parte do método das forças, das forças virtuais, essa parte eu entendi perfeitamente, mas eu não consigo resolver um pórtico e uma rótula. Eu estou correndo isso agora. Na N2 eu vou tirar 10, mas eu vou estudar igual um cavalo. Entendi. A Grace entendeu. Ou então ela decora as coisas muito bem. Não, professor, eu entendi mesmo que decorar não tem idade para isso mais não. A memória já foi, já faz tempo. Não, você entendeu. Você podia era marcar com seus colegas aí. Acho que o Nicolas também entendeu mais ou menos. Quem eu tenho certeza que entendeu isso aí foi a Grace Kelly. Professor, eu nos trancos, né?
Tem A que Grace entendeu. muito Do no jeito que isoverso. ela faz as coisas, ela entendeu. Senão ela não estava fazendo. Pode não tá, mas ela entendeu isso aí. Ela entendeu o que que a rótula, o que é rótula. A primeira coisa, tem que entender o que é rótula, o que que a rótula faz com a estrutura, né? E como que a gente acha as reações de apoio quando tem rótula e quando não tem rótula. Até aqui, esses 4 probleminhas aqui, são 4 problemas isostáticos, né? A gente fez mais ou menos num método expedito, a gente não fez eles passo a passo, porque isso aqui é isostática. Se a gente for fazer passo a passo cada um, a prova de isostática vai demorar 10 horas, né? O aluno de teoria das estruturas, ele tem que ter domínio de isostática. Se ele não tiver domínio de isostática, vai acontecer o que aconteceu. Entenderam? É uma questão interessante isso. Sem domínio de isostática, acontece o que aconteceu. Por exemplo, ô Marcos, Pode eu falar. vou te dar um exemplo. Lá no, põe no E1 aí na tela, por favor. É um. É um. Por exemplo, eu não consigo entender por que que lá, lá na base de baixo, o momento é -1, sendo que tem um momento de 1 e lá não tem o R2 fazendo também momento nesse lugar? Está falando de momento estático ou momento fletor? Momento fletor. O momento fletor é -1, porque se isso aqui continuar girando do jeito que está girando, ele vai comprimir as fibras, certo? Certo. Eu só posicionei ele para o outro lado. Se comprime as fibras, o momento fletor é negativo. Tá, mas e aquele mais 1/4 lá em cima, não faz momento fletor aí? Fletor? Não. Momento fletor, Ele não como é que causa a gente... no eixo da viga. O momento fletor, eu pego aqui, ó, tem momento concentrado, eu tenho que fazer uma seção imediatamente antes e uma seção imediatamente depois. Lembra disso? Lembro. E aí eu olho, na seção imediatamente antes, olhando para baixo, o que que eu vejo? Nada, é zero. Está aqui, zero, aqui embaixo. Na seção imediatamente depois, eu vou olhar esse 1 comprimindo as fibras. -1. Está -1 aqui em cima. No diagrama de momento fletor, vai ter uma descontinuidade nesse ponto, descontinuidade exatamente igual ao momento concentrado que está aplicado lá. Se você quiser olhar para o outro lado, vai dar -1 também. Entendi, que aí vai ser 1/4 vezes 4. Não, mas aí é o seguinte, depois que você acha as reações de apoio, você tem que fazer equilíbrio das barras. Não, você não vai olhar para o pórtico inteiro. Lembra que a gente faz equilíbrio das barras? Então, eu vou pegar essa barra aqui isoladamente, ela tem uma rótula aqui, aqui embaixo ela vai ter 1/4 para cá, vai ter um momento de 1 aqui, e para equilibrar essa barra, lá na outra extremidade, o que é que eu faço? Eu coloco 1/4 no sentido de cá, e ela equilibrou. Não precisa acrescentar nenhum momento. E aí sim, as fibras estão aqui. Se eu pegar essa seção olhando para cima, olhando para baixo, eu vou ver -1 comprimindo ou eu vou ver 1/4 vezes 4 comprimindo. Eu vou ver -1 de qualquer jeito, para qualquer lado que eu olhe. Esse 1/4 aqui não tem nada a ver. Eu faço o diagrama das barras isoladamente. Depois que eu faço o equilíbrio das barras. Lembra que a gente fez o equilíbrio das barras?
ainda estava no presencial. A gente equilibrou uma barra, depois a outra barra ia ficar assim. Esse 1/4 que está para lá, vem para cá, vai ficar com o 1/4 de lá, equilibrou, não dá momento em nenhuma das extremidades, zerou. O diagrama de momento fletor aqui é 0. Então, aqui, equilíbrio das barras. Tá, eu vou fazer uma última pergunta, porque eu me dediquei a... Você pode fazer quantas perguntas você quiser. Não é quando eu vou equilibrar a barra. Por exemplo, eu escolhi começar a equilibrar a barra da esquerda para a direita. Aí eu sempre vou equilibrando nesse sentido. Eu posso, por exemplo, quando eu equilibrei esse 1/4 positivo lá em cima, vai passar negativo para outra barra. É assim que faz mesmo? Quando tem duas barras, aí tanto faz. Você escolher uma ou outra para começar, que vai chegar no mesmo. Se tiver 3 ou mais barras, aí você vai escolhendo o sentido que você acha melhor para você. Normalmente eu começo nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido. Anti-horário da esquerda para a direita. Eu gosto desse sentido. Mas isso aqui não é uma regra geral. Por exemplo, se eu tiver um pórtico desse jeito aqui, uma barra assim, uma assim e outra assim. Aí vamos supor que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, tenho 5 barras. Bom, se eu for fazer equilíbrio, eu começo essa primeiro, depois essa depois, aí depois essa daqui, e essa barra daqui, eu só posso ir para ela depois que essas duas aqui tiver resolvida, porque as duas transmitem força para ela. Aí eu resolvo essa e, por último, essa daqui. É uma coisa que você vai vendo. Se tiver 3 barras, aí é fácil. Primeiro é essa, depois a horizontal e, por último, a vertical. Você vai nesse sentido. Eu uso esse sentido aqui. Mas se você quiser vir no sentido contrário, dá no mesmo. Entendeu? Entendi. Então a gente estava aqui. A1, A2. Rompeu 2 vincos, A1 e A2. Isso aqui é importante, gente. Por exemplo, se a estrutura é 2 vezes hiperestática, eu vou ter que resolver 3 problemas isostáticos, certo? Se ela é N vezes hiperestática, eu tenho que resolver 3. Nesse caso aqui, eu tenho que resolver 4, porque eu dividi o E0 em 2 ainda. Então, na realidade, o método das forças, eu não resolvo estrutura hiperestática. Eu só resolvo estrutura isostática, sobreponho os efeitos para poder pegar a minha hiperestática original. Então, repetindo o que eu já falei várias vezes, se eu não sei isostática, ou se eu não sei isostática de pórtico, ou de treliça, ou de grelha, ou de qualquer que seja o elemento estrutural que eu esteja analisando, se eu não sei fazer a análise isostática desse elemento, eu não vou saber fazer a análise hiperestática dele. E não adianta eu ir para o F2, porque eu também não vou saber o que eu estou fazendo lá. No dia que eu entrar com um dado errado, o que F2 responder, eu vou achar que é verdade, porque eu não tenho noção, né, do que está acontecendo. Então, se eu quero resolver estruturas hiperestáticas, usando o método das forças, eu tenho que saber resolver estruturas isostáticas. Por quê? Qual que é o princípio do método das forças? Ele pega uma estrutura N vezes hiperestática e divide essa estrutura em N mais umas
isostáticas. Eu resolvo as isostáticas, sobreponho os efeitos e, na soma da sobreposição dos efeitos, eu resolvi a hiperestática. Ou seja, no frigir dos ovos, o processo todo consiste na solução de estruturas isostáticas. Solução significa determinar reações de apoio, determinar diagramas de momento fletor e determinar deslocamento de estruturas isostáticas. Essas três coisas tem que saber fazer. Senão, vai dar pepino. Ok? Ok. Qual seria o próximo passo agora? Usar a tabela, né? Usar a tabela. Eu gosto dessas respostas. Conceitualmente, qual que é o próximo passo? O uso da tabela é um meio, não é um fim. Né? Eu vou Definir usar a as tabela para equações. fazer o quê? Achar os Definir as deslocamentos. equações. Oi? Achar os Definir as deslocamentos. equações. Eu vou dar meio ponto na prova para quem me responder. Vamos lá. Achar os deslocamentos. Muito bem, ganhou meio ponto. Na Achar, eu N2 ou na tenho N1 que ela ganhou, professor? calcular. Oi? Ela ganhou na N2 ou na N1? Uai, você está mais preocupado com ela que ela? Não, é só Você quer curiosidade. aonde, Grace? Oi? Você quer meio ponto aonde? Na N2 ou na N1? Tanto faz, professor. Vai somar e dividir por 2, não vai ter problema nenhum. Exatamente, Grace. Devia até ganhar outro depois dessa. Sim, Mas vai ficar nesse meio ponto aí. tá ótimo. Calcular os deslocamentos. Aí eu uso a tabela para calcular os deslocamentos, né? Porque a tabela me informa a integral de m barra ds por combinação de figuras. Ou combinação de diagramas. Né? Por exemplo, se eu quiser o delta 1, 1. Delta 1, 1. Quem que é delta 1, 1? É 1 com E1 mesmo, não é isso? Isso. Então vai ser esse triângulo aqui com ele mesmo. Triângulo amigo com triângulo amigo é o quê? Melhor amigo. O que diz a tabela? É um 1 terço. terço de L, M barra, não é isso? Isso. Então vai ser 1 terço de L é quanto? É 4, é 5, 4. é Então vai ser 4. 1 terço de 4, que multiplica menos 1 vezes menos 1, 4 terços. Delta 2, 1, que é igual a delta 1, 2. Delta 2, 1, que é igual a delta 1, 2. Vai ser o E1 com E2. Aqui em cima, na barra horizontal, vai ser triângulo com nada. Triângulo com nada é quanto? É 0. 0. Então só vai sobrar a barra vertical. A barra vertical é esses dois triângulos aqui, ó. São triângulos inimigos. Triângulos inimigos. Triângulos inimigos, o que é que diz a tabela? Um sexto. 1 Um sobre sexto. quanto? 1 sobre 6. 1 sobre 6 de L, M barra. Então vai ser 1 sobre 6, L é 4, vezes menos 1, vezes menos 1, vai dar 2 terços. E delta 2, 2? Delta 2, 2 vai ser E2 com E2. Então vai ser esse triângulo com ele mesmo e esse triângulo aqui de cima com ele mesmo. Dois triângulos amigos. Triângulos amigos é o quê? 1 terço, não é isso? É. Então vai ser 1 terço vezes 4 mais 1 terço vezes 5. Dá 9 sobre 3, que dá 3. Certo?
Ó, Δ1 é igual a 4/3. Δ12 é igual a 2/3. Perdão. 2/3. Δ21 é igual a 2/3. E Δ22 é igual a 3. Eu, se fosse vocês, eu começaria sempre achando a matriz. É bem mais fácil que o Δ0. Vocês não acham, não? Mas eu não sou vocês, né? Então, aqui já é a matriz, ó. Isso aqui vale 2 pontos, vale 20% da prova. Facinho, facinho. Agora eu tenho que achar Δ10. Δ10. Vamos colocar aqui, ó. Delta, carga distribuída e carga concentrada. Tem o Δ10 da carga distribuída e tem o Δ10 da carga concentrada. Δ10 da carga distribuída é triângulo com parábola, certo? É esse triângulo aqui com essa parábola aqui de cima. Tudo bem? Ok. Então, só da carga distribuída. Esse triângulo aqui de baixo com essa parábola aqui de cima. Triângulo com parábola é o quê? É 1/3. 1/3 vezes 4 vezes menos 1 vezes 100. 100, né? É. E o Δ20? Vamos ver o Δ20 da carga distribuída. Vamos colocar aqui. Δ20 da carga distribuída. Vamos olhar. Vai ser triângulo com parábola. Isso. Certo? Certo. Vai ser aqui 1/3 vezes 4 vezes menos 1 vezes 100 mais 1/3 vezes 5 vezes menos 1 vezes 125, que é a outra parábola. O momento da outra parábola. 125. Então, eu já tenho Δ10 e Δ20 da carga distribuída. Certo? Uhum. Tá aqui, ó. Só colocar aqui, ó, delta. Então vai ter o Δ10 e o Δ20. A carga distribuída. O Δ10 foi menos 4/3 vezes 100, não é isso? Dá menos 400 sobre 3. Menos 400 sobre 3 é I. E esse menos 400 sobre 3 vai somar com menos, vai ser menos 400 dividido por 3, menos
Aqui vai ser 5 vezes 125 dividido por 3, né? Cinco vezes 125 dividido por 3. Negativo. Menos 1025 sobre 3. Menos 1025 sobre 3 é I. Eu calculei o delta 1, 0 e o delta 2, 0 da carga distribuída. Agora tem a carga concentrada. Vamos lá, carga concentrada. Eita, vamos lá. Delta 1, 0. Então, esse triângulo com esse aqui. Vamos colocar os dois triângulos aqui. A barra horizontal vai dar 0, certo? Sim. Então, vai ser só a barra vertical. Vamos colocar os dois aqui. Eu vou ter uma barra de 1 metro, não é isso? Ou de 4 metros. E eu vou ter a outra aqui, que vai combinar com ela, que no meio então, isso aqui vai ser 2, aqui vai ser 2, aqui vai ser 4, aqui vai ser menos 1, e aqui vai ser 40. E agora, o que dá a combinação dessas duas coisas? Esse triângulo com esse triângulo aqui. Dá 1/6 de L vezes 1 mais. 1/3 não, né? 1/6 não? É 1/6. 1/6 de De L. L vezes 1 mais 1 mais. 2. Então, olha, eu vou falar uma coisa aqui para vocês nunca mais se confundirem com a tabela. O ângulo reto está aqui, do lado de cá, certo? Esse aqui é o lado do ângulo reto, estão vendo? Sim ou não? Sim. Então, o que vai entrar do outro lado vai ser o oposto, vai ser o 2. Se aqui fosse 3 e 1, ia ser 1, se fosse 5, e qualquer coisa que fosse, eu olho para o ângulo. Aqui tanto faz que é 2 e 2, então não tem como você errar, é quase impossível você errar aqui. 1 mais 2. Mas se o ângulo reto estava do lado de cá, do triângulo que combina, então entra o lado de lá. Então, 1/6 de L, 1 mais alfa, né? O que mais? O que continua aí? Acho que é 1/6 de L, que multiplica 1 mais alfa, é isso? Isso. M barra. M vezes M barra. É 1 mais alfa que está lá? Não mais beta, não? É 2 sobre 4, que é alfa sobre L. O alfa e o beta são percentagens do vão. Aqui é 50%. Daria 2 dividido por 4. Se fosse diferente, Isso. 3 dividido por 5. Depende do vão. Então, você acha o alfa e o beta assim. Aqui embaixo é L e aqui embaixo é o... E em cima é o lado oposto ao triângulo, o tamanho do lado oposto ao ângulo reto. É importante entender que alfa e beta ficam entre 0 e 1. Certo? Sei lá, esse valor que eu vou somar com 1 aí fica entre 0 e 1. Tá entendido isso? Aí o M é menos 1. Não, Marcos, eu não entendi. Qual que é o conceito de alfa e beta? Só para eu poder entender direitinho. Depende da tabela que você está usando. É que eu não estou vendo que tabela que você está usando aí. O senhor disponibilizou no O que está escrito aí? O que está escrito? É 1/6 de 1 mais alfa.
1 mais alfa? É, Só isso, né? só isso. Vezes M barra. Bom, nesse caso, o alfa ou o beta vai ser uma alfa ou beta é uma percentagem do vão. Certo? Então, que percentagem vai ser? Aí eu olho assim, o ângulo reto do triângulo retângulo está aqui embaixo. Então, a percentagem que eu vou pegar é do lado oposto a ele do triângulo que tem dois lados. Então, alfa vai ser 2 sobre 4, que é igual a 0,5. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Vamos supor que eu tenha a seguinte situação. Esse triângulo aqui e esse outro triângulo do lado de cá. Esse outro triângulo está assim agora. Aqui é 2, aqui é 3, aqui é 5, aqui é menos 1. Vamos supor que aqui deu 40. Então, a integral de m vezes m barra vai ser 1/6 vezes 5 vezes 1 mais quem? 2 Aí eu olho quintos. aqui. Aqui está o ângulo reto, não é? 2 sobre 5. Aí, se o ângulo reto está do lado de cá, eu vou usar o 2. Dois. Então, aqui vai ser 2 quintos. Vezes menos 1, vezes 40. Entenderam? Vamos supor que agora o meu triângulo retângulo está diferente. O meu triângulo retângulo está do lado de cá agora, o ângulo reto. O ângulo reto foi para o outro lado. Então, o ângulo reto está aqui. Se o ângulo reto está desse lado aqui, o alfa ou beta, não interessa se vai ser alfa ou beta, vai ser 3 sobre 5. Entenderam? Sim. Aí você não precisa ficar preocupado se vai ser alfa, se vai ser beta, porque senão isso aí dá uma dor de cabeça danada na hora da solução de uma prova, né? Como é 2 e 2, não tem como você errar, mas se for diferente, tem como errar. Né? E aí tabela derruba. Então, nesse caso aqui, para as tabelas que são 1/6 vezes L vezes 1 mais alfa sobre, que multiplica M vezes M barra, o alfa ou beta que tiver aqui vai ser uma percentagem do vão. Então, vai ser um dos pedaços do triângulo dividido pelo vão todo. Ficou claro? Sim. Então, nesse caso é 1/6, nesse caso específico, vezes 4, vezes 1 mais 0,5, que multiplica menos 1, que multiplica 40. Quanto que dá essa continha aí? Que multiplica 40. Então, 4/6 vezes 3/2 vezes menos 40. Menos 40? 40 positivo, né? Aí eu multipliquei pelo menos 1. Não, tudo dá menos 40? Não sei, mais alguém fez aí? Menos 40, o valor que eu cheguei. Exatamente, menos 40.
que dá 2/3? Esse aqui dá 2/3. Esse aqui dá 3/2. 2/3 vezes 3/6 é 1, vai dar menos 40. Então, o delta 10, delta 10 dá menos 40 sobre EI. Mas esse é o delta 10 só da carga concentrada. Eu tenho que somar com o da carga distribuída. Menos 40, menos 400 sobre 3, para dar o delta total. Ficou faltando agora somente quem? O delta 20. Vamos ver quem que é delta 20. É triângulo com esse triângulo. Vamos desenhar os dois triângulos aqui, ó. Vamos desenhar aqui grande para a gente não confundir. A primeira combinação, o ângulo reto está para cima. O ângulo reto está para cima. E ele está combinando com esse triângulo daqui. Aqui continua sendo 40. Aqui é menos 1. 2, 2 e 4. Essa combinação nós já vimos que dá menos 40, certo? Acabamos de fazer ela aqui em cima. Agora vamos ver a outra combinação. A outra combinação é da barra horizontal. Cuidado que o vão agora é 5. Então, na barra horizontal, vai ter um triângulo aqui. Um triângulo retângulo desse jeito. Vai ter o outro triângulo assim. Lembrando que esse comprimento aqui é 5. Aqui é 5. Aqui é 2,5. 2,5. O momento aqui é menos 1. E o outro momento é 62,5. Então, esse daqui de cima nós já vimos que dá menos 40. A gente já fez as duas figuras, dá menos 40. Agora aqui de baixo vai ser 1/6 vezes 5 vezes 1 mais quanto? O ângulo reto está para cá, né? Então, vou usar 2,5. 2,5 sobre 5? Isso. Que dá quanto? Quanto que é 2,5 dividido por 5? Meio. Vezes quanto? Vezes menos 1 vezes 62,5. É só fazer a conta agora. 5/6, né? Vezes... minha paciência. 5/6 vezes... Deu menos 46,66. Meio. Não pode dar isso não. Tem que ser um número maior que 62. Vezes... Meu deu menos 78,125. É isso aí. Menos 78,125 ou menos 625 sobre 8. Menos 625 sobre 8. Aí eu chego lá, ó, na minha tabela,
menos 625 sobre 8 i. Pronto. Professor, Fala. esse delta 2R da carga distribuída não seria menos 625 dividido por 3? Delta Porque 2,0. é, Nossa, 2 horas depois. Vamos ver aqui. Delta 2,0 da carga distribuída. É triângulo com retângulo. Vai dar 1/3 de 5 que multiplica menos 1 que multiplica 125. Quanto que dá isso aí? Mais é o 2,0, né? E aí isso. vai ter mais 1/3 de 4 que multiplica menos 1 que multiplica 100. Ah, não, tá certo, tá certo. Certo? Certo, tá certo. São duas barras. Tudo bem? Tudo bem. Mas isso você está fazendo é exumação, né? Essa altura do campeonato. Não, tá certo. Então, delta 1,0 global vai ser quanto? Menos 400 sobre 3. Menos 40. Que dá menos 520 sobre 3 aí. Menos 520 sobre 3 aí. Esse é o delta 1,0. E o delta 2,0 menos 1025 sobre 3 menos 625 dividido por 8. Vai dar menos 10.075 sobre 24 i. Certo? Agora é partir para o abraço. Agora eu tenho a equação 4/3, 2/3, 2/3, 3, 1 sobre aí aqui do lado de fora, vezes F1, F2 é igual. Os dois estão negativos, vão passar positivo. 520 sobre 3. E o outro é 10.075 sobre 24. 10.075 sobre 24. E aí, resolvendo o sistema, eu acho F1 e F2. Se alguém tiver aí com esse sistema resolvido, vamos botar aqui 4/3 Só para eu entender de onde é o 520 sobre 3. menos delta 1,0. Está aqui, ó. Delta 1,0. Somando distribuída mais concentrada. Ok, obrigado. Esse é o delta 1,0 total.
Eu não sei se vocês fizeram aí. Professor, o meu aqui deu 67,53 e 124,92. 67,53 Isso, e 124, 92. mais alguém fez? Nicolas, você que gosta de fazer esses sisteminhas aí. Minha pilha acabou da calculadora, professor. Oi? A pilha da calculadora acabou. Tem que comprar para O poder usar. meu aqui deu a mesma coisa. 67,539 e 124,922. Né? 922. E aí, agora é só achar as reações de apoio. Agora o problema ficou isostático novamente. Uma vez que eu achei F1 e F2, está resolvido o problema. Agora acho as reações de apoio com a equação que o efeito na estrutura é igual ao efeito da E0 mais E1 vezes F1 mais E2 vezes F2. Ou a gente faz matricialmente, né? A gente coloca aqui E0, as posições do E0, mais, aí aqui, essa matriz vai ter duas colunas, né? Que é a coluna do E1 e a coluna do E2, vezes a matriz do F. Vai dar as reações de apoio. Aí vocês podem finalizar. Tudo bem? Eu aqui, a novidade aqui foi só essa daqui, ó. Eu peguei o E0 e dividi em 2. Por que mesmo que eu dividi o E0 em 2? Tem duas cargas, uma concentrada e uma distribuída. Isso. Porque em uma das barras eu encontrei duas cargas e a tabela só é tabelada para uma carga por barra, né? E aí eu tive que dividir o E0. Falta ainda concluir o exercício, que é achar as reações de apoio. Próxima aula a gente conclui, né? Acha as reações de apoio e continua. A partir de agora a gente vai usar a tabela sempre. Se tiver um carregamento só, usa só um E0. Se tiver mais de um carregamento por barra, a gente vai usar mais de um E0. No final, são múltiplas estruturas isostáticas que eu tenho que saber resolver. Por hoje tá bom, né? Hoje tá. Ô, Marcos, Oi. só 2 minutinhos a mais. Do exercício, eu estou tentando resolver aquele exercício E, e eu precisava saber o E3 daquele porte do lado direito lá. Quando eu vou colocar a carga virtual, o momento de mais um, é mais um que eu coloco do lado direito também ou é menos um? Eu não estou sabendo. Não é disso aqui que a gente fez hoje, não, que você está falando. Não. Eu estou falando daquele pórtico da atividade extra, que ele tinha apoio fixo dos dois lados. Quando ele está do lado direito, a carga virtual que eu coloco no momento, ele é sempre mais um? Uai, eu não estou vendo, mas eu vou te responder genericamente da seguinte forma. Isso. Que
Cadê? Então, tenho barras assim. Posso ter barras assim. Posso ter barras assim. Então, aqui pode ter uma rótula assim, uma rótula assim. Então, esse vai ser assim, esse vai ser assim. Aqui é desse jeito, aqui é desse jeito. Aqui é desse jeito e aqui é desse jeito. Não sei se te ajuda. Não, é isso mesmo. Obrigado. Sempre para fora. Esses momentos estão sempre comprimindo as fibras. Ele está sempre comprimindo a fibra da barra dele. Ó, esse aqui, ó, comprime as fibras. Esse aqui comprime as fibras. Esse aqui comprime essas fibras. Esse aqui comprime as fibras. Esses momentos estão sempre comprimindo as fibras. Ok, então. Obrigado. Boa noite. Falou, então? Marcos, em relação aos vale-pontos lá que o senhor tinha falado, como é que vai ficar? Que vale ponto. Né, os vale-pontos que a gente tem para complementar com a nota, como é que o senhor vai pegar essas Tirou informações? quanto? Hã? Você tirou quanto? Aí eu tenho mais de 50 vale-pontos. Não, você tirou quanto na Ah, prova? tá. 4,5. Não, você tirou quanto? Na prova? É. Na prova 0,5, mas naquele Então teste não lá... pode usar vale ponto. Ah, não é a nota do... Não conta com a nota do trabalho, né? Eu expliquei isso, vocês colegas estão aí. Quem usou a atividade Na de descrição do recuperação de exercício estava massa, escrito que quem fizesse atividade não usaria vale pontos. isso, estava bem Ah, claro. entendi. É porque eu não vi essa parte, não. Não? Então tá bom. Não, tá bom. Obrigado. Falou. Marcos Vinícius, professor, Fala. o meu vale ponto, eu tiro foto aqui e mando para você? Eu usei da atividade que estava no... Eu No passei uma AVA? atividade no AVA, eu usei de lá. Isso, não, beleza, beleza. Falou? Ok, ok, obrigado. Boa noite. Bem, Boa noite. Elson, boa noite. Até mais. Até logo.